spoilers, a partida contra a Nigéria foi finalizada e temos o quarto gol. Izag deixou o gol dele, mas temos que falar que não foi só apenas um gol qualquer. Teve adaptação, teve construção e essa construção indica muito do que a gente pode esperar do Blue Lock. Tivemos uma química, uma reação com Izag e Toshihin, muito importante porque vale pontuar que alguns personagens também, principalmente Toshihin, nessa construção do jogo. Vamos lá, vamos aqui, rapaziada. 4 a 0 para o Japão. Eu vou fazer um vídeo aqui mais no final da semana sobre essa partida. O Bachira é o MVP, não tem como, ele participou de todos os gols, deu 3 assistências e fez um gol. Então é o Bachira o reizinho dessa partida, mas certamente vamos começar aqui passinho por passinho. Amanhã tem a review, conto com a inscrição de vocês e bora, porque nós temos o Izag não satisfeito com o jogo, mesmo o jogo estando 3 a 0 para o time dele, faltando apenas 1 minuto para acabar. Outro detalhe, tá? Gagamaru não tomou gol e pela primeira vez na história de Blue Lock, o Gagamaru, goleiro, não tomou gol, beleza? Ele já havia feito 4 jogos? 4 jogos. Ele jogou contra o Sub-20, jogou contra o Ubers, contra o Manshine, contra o PXG. Ele já tinha feito 4 jogos, esse é o 5º, e ele tomou gol em todos, menos contra a Nigéria. Muito legal, Gin Gagamaru, nosso goleirão, começando a Copa com o pé direito. Contra-ataque do Japão, rapaziada. Izag está querendo buscar o gol dele. Não satisfeito apenas só com os 3 gols que o Japão fez, ele quer também marcar o dele. E nós temos Izag Rin tabelando. E aqui é muito legal, rapaziada, porque a gente vê um pouquinho da química entre os dois. O Izag e o Toshihin, eles não são melhores amigos, tá? Mas em campo eles se entendem. O Itoshi, ele não hesita em tocar a bola pro Izag, e o Izag também não hesita em tocar a bola pro Itoshi, porque eles se entendem muito bem e eles sabem da importância que um tem pro time, né? O Itoshi sabe da importância que o Izag tem pro time e o Izag sabe da importância que o Itoshi tem pro time. É óbvio que aquela competição entre os dois, aquela ideia de ser o rei do time, ser o cara que vai mandar no time, o artilheiro, o melhor jogador, é bom pro Blue Lock. Só que isso não pode acabar atrapalhando o Blue Lock de evoluir. E aparentemente nesse primeiro momento não atrapalhou. E Izag e Itoshi se entendem muito bem e conseguem progredir muito bem com a bola. Karazu também entra em cena, tocando a bola ali pro Izag, numa tabela entre os dois. O Izag toca pro Karazu, o Karazu devolve pro Izag e o Izag continua avançando. Agora nós temos o Bachira. E o Bachira, ele acaba limpando 2 jogadores da Nigéria e avançando. Só que quando ele avança, ele tem ali aquele cenário de Izag e Itoshi. E naquele momento, certamente, o Bachira, ele acaba lembrando dos momentos em que ele cresceu dentro do Blue Lock, onde aqueles 2 acabavam meio que desenvolvendo o ego do Bachira. Nessa partida, a gente viu que o Bachira, ele entende de fato o que ele quer, entende de fato o que ele vai fazer dentro de campo, que é driblar, que é de fato ir para cima dos jogadores e independente de quem está ali para receber a bola, ele vai ter essa capacidade de fazer gol. Só que isso não deixa ele engessado nessa situação. O Bachira, ele se desenvolveu a ponto de que se ele precisar tocar bola, se ele precisar meio que o Izag e Toshihin desenvolverem o monstro dele, ele vai aceitar esse desenvolvimento. Só que ele não vai ficar preso apenas àquele desenvolvimento. Ele vai conseguir por conta própria se virar. E isso é importante. Esse é o desenvolvimento do Bachira. O Bachira, ele se torna um jogador muito mais completo e plural com esse desenvolvimento. O Izag, ele manda um sinalzinho pro Bachira, o sinal de dedão pra baixo, né? Inclusive vocês deixam o dedão pra cima aí embaixo, viu, rapaziada? Conto com a curtida de vocês. E quando o Izag manda esse sinal pro Bachira, o Bachira entende pra quem vai esse passe. E Toshihin tá de olho naquele passe, tá? O Toshihin, mesmo que o Bachira tenha ali meio que indicado que a bola vá ali para o Izag, o Toshihin não deixa a bola meio que de graça pro Izag, não. Ele vai ali tentar disputar essa bola ou tentar ficar vivo nessa jogada. E um detalhe pro passe, tá? O passe, ele é milimétrico, cara. Ele é cirúrgico e preciso. Izag acaba recebendo essa bola. Nós temos Oboabona e Belo impedindo com que o Itoshi chegue no lance. E nós temos Kuzu e Yonazi pra cima do Izag. Só que é
exatamente isso que o Izag quer. Aqui eu dou um mérito também para a evolução do Izag. Durante a Liga Não Egoísta, nós vimos o quão difícil era para o Izag marcar um gol, porque o Izag ele precisava de um cenário perfeito para marcar o gol. Ele precisava que ele ficasse livre, ele tivesse o pé direito livre, ele não podia ter ninguém esbarrando nele, e isso é uma evolução. Isso é uma evolução que já aconteceu na Liga Não Egoísta, principalmente ali contra o PSG, aquele voleio das armas duplas e tudo mais, onde ele recebeu a pressão do Itoshi e do Kaiser, e mesmo assim ele conseguiu realizar o chute. Aqui também. E eu jurava, pelo amor de Deus, que teria uma bicicleta do Izag, porque ele vira de costas, ele protege o corpo dele com os braços dos dois jogadores que estão pressionando ele, e aí de costas eu achei que ele ia virar uma bicicleta, cara. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu pai do céu. Mas enfim, ele protege e ele quer fazer mais ou menos o que o Onazi ele fez. Quando o Onazi, ao invés de tentar chutar direto, ele tentou dominar aquela bola. Ele tentou proteger a bola primeiro para depois programar o chute. E o Izag faz exatamente isso. A ideia de chute direto do Izag é uma arma que todos conhecem. A questão é que o Izag ele vai aumentando ali a capacidade de chute dele. Ele vai chutar com a direita, ele vai chutar com a esquerda, ele vai chutar com o voleio das armas dupla lá, ele vai chutar desse jeito que ele chutou agora. Tudo isso vai dificultando os jogadores rivais marcarem o Izag. O Izag ele domina de costas, tem dois jogadores ali marcando ele, pressionando ele, ele domina, ajeita a bola com controle ali de toda a situação do corpo dos adversários, do corpo dele, ele consegue virar e de voleio ele chuta pro gol. E quando ele chuta pro gol, ele marca o quarto gol do Japão. Muito legal, eu tô muito feliz, eu entendo algumas frustrações em cima dessa partida e eu estou com vocês nessas frustrações. Eu não esperava um jogo tão unilateral, eu esperava um jogo talvez um pouquinho mais de pressão da Nigéria, mesmo que a Nigéria não marcasse gol, tá? Poderia dar destaque maior pro Gagamaro, maiores para os zagueiros. Todos tiveram um destaque interessante nessa partida, ou pelo menos a maioria teve um destaque grande nessa partida, um destaque importante nessa partida. Eu esperava um pouquinho mais da Nigéria e certamente vem toda aquela pegada. Pô, Copa do Mundo, a atração são os New Gens, mas os New Gens não apareceram ainda. Tudo isso eu compreendo, tudo isso eu entendo e estou no time de vocês. A partida talvez não tenha ou não vai ter o hype que uma partida contra a França vai ter, isso é normal, independente de ter ou não New Gen aqui na Nigéria. Sem o New Gen piora, mas eu acredito que essa partida contra a Nigéria é muito para os jogadores do Blue Lock se adaptarem a um cenário onde eles nunca jogaram, eles se adaptarem talvez a uma escola talvez que eles nunca tenham enfrentado, que é a escola africana. E é aquela parada de tipo assim, talvez se adaptar até a características de New Gens. O que o Onazi ele tem? Ele tem uma capacidade de chute que amplia as possibilidades de finalização do Onazi, muito similar talvez ao que nós podemos ver com o Bunny, porque o Bunny também ele pula e chuta, muito parecido com o Onazi. Talvez outros jogadores como o Belo, um driblador, a gente não sabe ainda se nós vamos ter um driblador problemático para o Bloco enfrentar, o Kuzo, que é aquele jogador que arrebenta a defesa com dribles mais grosseiros, uma velocidade a mais, então a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar, talvez um Loki, é óbvio, tá? Não tô comparando o Kuzo com o Loki, o Onazi com o Bunny, não, mas é uma base para os jogadores se prepararem justamente para esses confrontos, para eles já terem mais ou menos uma base de como talvez parar esses jogadores, como talvez se comportar contra esses jogadores. E certamente eles vão ter que evoluir, porque um Bunny é muito melhor que o Onazi, o Loki é muito superior ao Kuzo. Até mesmo um zagueiro, um Obuabona, por exemplo, pode fazer o papel do Lorenzo. A galera tem que se adaptar ao Lorenzo. E aí, como é que eles se adaptaram ao Obuabona? O Obuabona é um ponto negativo, ele e o Belo são pontos negativos aqui da Nigéria. Porque nós tivemos 4 destaques. Os dois, o Kuzo e o Onazi. O Kuzo e o Onazi ganharam mais destaque. Com certeza eles vão voltar. E eles vão voltar melhores para a obra mais para frente. O Obuabona e o Belo ficaram devendo com certeza nessa partida. Porque eles eram uns dos destaques e não ganharam tanto destaque igual a gente imaginava. Ou pelo menos igual o Onazi e o Kuzo. A gente teve toda a historinha conjunta deles, né? Eles moravam no orfanato, viviam lá numa linha de pobreza e conseguiram com o futebol, através ali da galera do orfanato, ascenderem na vida, né? Tudo isso a gente leva em consideração. E eu vou falar um pouco mais sobre tudo isso que rolou no vídeo completo ali da partida contra a Nigéria. Um resumão.
beleza? Rapaziada, hoje tem live 8 horas, espero vocês, tamo junto, comenta o que vocês acharam e é nóis. Fui!